Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Muito Deus. bem, hoje eu quero convidar você a refletirmos juntos sobre uma das parábolas mais significativas que Jesus contou. E parábolas são exatamente isso, são histórias criadas por Jesus para facilitar o entendimento das pessoas acerca de verdades espirituais. E a parábola do filho pródigo segue este princípio pedagógico. Jesus quer me ensinar. Ele quer ensinar a você, a todos nós. E esta parábola, ela tem muitos ensinamentos de extrema importância. Porém, nesta tarde eu gostaria de me deter em apenas alguns detalhes. Você conhece bem a história, não é? Havia uma fazenda e seu proprietário era um homem muito rico. Esse homem, ele, nesta história criada por Jesus, representava o próprio Deus. E ele tinha 2 filhos. O mais velho e um mais novo, que chegou até o pai e disse: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Eu estou cansado de ficar aqui nessa fazenda, eu não quero perder a minha mocidade, a minha juventude, apenas cuidando de vaca, boi, bezerros, e cuidando disso aqui. Eu quero conhecer o mundo, eu quero desfrutar os prazeres, e eu quero a parte que me cabe para que eu viva conforme eu desejo. E aí? O pai, mesmo entristecido em seu coração, por perceber o menosprezo daquele jovem à vida que o pai lhe dava. Mas não adiantaria ele insistir com o rapaz, porque ele tem o seu livre-arbítrio, a sua livre capacidade de escolha. E sabe, é importante para nós entendermos que Deus, ele não nos quer ao seu lado de uma forma forçada, obrigatória, não é? Não. Todos os seres que Deus criou, os anjos, querubins, serafins, eles são dotados deste atributo, o livre-arbítrio. Eles adoram porque querem adorar.
Eles estão com Deus e ao redor dele porque se sentem bem em sua presença. Não há nada forçado ou obrigatório. E você conhece bem a história de Lúcifer e todos os anjos que caíram com ele e foram expulsos de lá. Porque exerceram esse livre-arbítrio e disseram: queremos outro caminho. E esse rapaz, ele foi. E a Bíblia diz que ele gastou toda aquela grana que ele recebeu de seu pai, com festas, joias, meretrizes, bagunça, orgias, amizades, tudo isso. E de repente, algum tempo depois, ele percebe que o dinheiro havia acabado. Mais do que o dinheiro. Mas junto com o dinheiro havia acabado as amizades, as paixões, os amores, não é? As promessas, e tudo aquilo foi embora. E ninguém mais queria saber dele. E ninguém lhe estendia a mão, e ninguém lhe dava nada. E ele procurou um emprego, e nem isso ele conseguia para sobreviver. E por fim, ele conseguiu apenas uma vaga para cuidar de porcos. E é importante nós notarmos que Jesus está falando para judeus, ele está contando essa história para judeus que tinham estes animais, os porcos, como animais imundos, segundo a lei de Moisés. Agora, você avalie a condição desse rapaz que foi forçado a cuidar dos porcos. Pois esta foi a única alternativa que ele encontrou para continuar a viver. E mais do que isso, Jesus foi além disso. É como se ele fosse cavando uma terra até que se pudesse ser exposto toda a degradação moral, espiritual, física que o diabo deseja levar ao ser humano. E não apenas ele estava cuidando de porcos, mas na verdade ele desejava comer. Veja isso, ele desejava comer, se alimentar da comida daqueles porcos, mas nem sequer isto era dado a ele, nem a comida dos porcos. Meu Deus, que tragédia. Sabe, isso deve nos levar a algumas reflexões. Porque o Pai, Deus, Ele tem o melhor para nós. Não é? Sabe, o amor dele é verdadeiro, não é falso e nem fingido. E ele é dono de todo o ouro e de toda a prata, de todas as riquezas. Jesus exorta os seus discípulos a contemplarem isso na própria natureza e a olharem para os lírios dos campos e observarem os pássaros que voam no céu. E que nenhum deles morre de fome, embora não plantem, não ajuntem em celeiro. Mas o Pai cuida de todos eles. E os lírios do campo, que hoje existem, amanhã não existem mais. E muitas vezes, na pequena vida deles, na pequena existência deles, tem um ser humano que os contempla, nasce no meio do mato. E são flores lindas, lindíssimas. E Jesus disse: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu assim. Será que o vosso Pai, será que se vocês de fato o consideram como Pai de vocês, será que Ele, que se preocupa em vestir assim o lírio do campo, Ele não se preocupará em vestir vocês gratuitamente, por amor?
isso, conquistar isso dele, não que vocês precisem colocar algo em um envelope para que ele os abençoe. Ele fala isso por amor, pelo convívio, pela harmonia, por vocês serem filhos, por vocês terem intimidade com ele, porque ele é bom, porque ele ama vocês, ele vestirá vocês dessa forma. Ele suprirá as vossas necessidades por uma questão de amor, por uma questão de relacionamento de pai para filho. E o pai, ele dá as coisas ao filho por amor. E Jesus disse: olhem para os pássaros, será que vocês não valem mais do que eles? Será que o valor de vocês não excede ao dos pássaros? Sabe, eles andam cantando por aí, pulando de galho em galho, buscando uma poça para beber água e vivem tranquilos. Não falta água para eles, não falta comida para eles, vosso Pai cuida de todos eles. Será que o valor de vocês não excede os dos pássaros? Nosso Pai tem uma grande fazenda e ele é rico. Mas sabe, nós temos um inimigo, o diabo. Ele odeia tudo isso. Ele foi banido do reino dos céus, ele se ensoberbeceu. E ele quis ser como Deus, e foi banido de lá. E ele tem ódio de tudo isso, ele tem ódio do ser humano, porque nós recebemos de graça aquilo que ele tentou, lutou para conquistar e foi banido dos céus. Nós recebemos gratuitamente a condição de sermos como Deus. A sua imagem e semelhança. De termos dentro de nós seu Espírito. De sermos filhos de Deus. Não apenas uma criatura alada, por mais poder que tenha, mas filhos de Deus. E o diabo nos odeia. E sabe, eu quero fazer uma pergunta a você, meu irmão e minha irmã. Que temos todos nós, você que me ouve em qualquer lugar, você que me vê em qualquer lugar, todos nós temos condições de desfrutarmos de toda essa riqueza, e de todo esse amor, e de toda essa paz, e de todo esse gozo, e de toda esta felicidade e harmonia. Basta querermos isso. Basta desejarmos isso. Não foi o que Jesus disse? Ele disse: vinde a mim, podem vir. É de graça, vim. Basta querer, basta desejar. Vinde a mim todos vós cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Em mim vocês encontrarão paz, descanso, alívio para as vossas almas. Sabe, esse inimigo que temos, o diabo, como ele conseguirá nos convencer a abandonarmos tudo isso? Como ele nos convencerá a abandonarmos esse amor verdadeiro e puro e desinteressado? Este é o amor puro, verdadeiro e desinteressado, porque nós não temos nada para dar em troca, a não ser a nossa vida. Como o diabo nos convencerá a largarmos a proteção dessa grande fazenda, desse Pai amoroso, e nos distanciarmos dele? Sabe, você acha que Satanás iria no ouvido daquele jovem, daquele rapaz, na fazenda de seu pai, e ia dizer a ele: olha, garoto, sai disso aqui, dessa fazenda,
porque eu tenho preparado para você uma vergonha. Você vai ser um desgraçado, um miserável. Eu vou te arrebentar, eu vou te destruir, vou te jogar na lama de porcos. Não, é claro que não. Claro que não. Satanás, ele é um estrategista, e da mesma forma como um pescador, ele camufla um anzol com uma minhoca, uma isca qualquer. Aquele instrumento de morte é camuflado com uma isca desejável ao peixe. Assim Satanás camufla, oculta, esconde suas verdadeiras intenções quando ele coloca suas propostas saborosas diante dos teus olhos, agradável aos olhos e desejável à carne, como está no livro de Gênesis acerca do fruto da árvore da vida que a mulher começou a cobiçar. E assim ele disse àquele jovem rapaz: olha, o filho mais novo, é o seguinte, teu pai é um velho forte, fazendeiro, acostumado a trabalho braçal, come bem, se alimenta. O velho vai viver muitos anos. E você? Vai passar a tua vida, você está novo, rapaz. Você vai passar a tua vida aqui enfiado nesse buraco, nessa fazenda, no meio de tatu, cabra, vaca, ovelha. Olha, tem um mundo lá fora. Você é um cara bonito, bem afeiçoado, tem mais, você tem dinheiro, hein? Tá com velho, mas é teu. E você, se você for esperar ele morrer para desfrutar a tua vida, você vai sair daqui velhinho, porque ele vai viver muitos anos. Vai lá, vai lá. Vai lá e pede a tua parte da herança. Tem muita coisa para você viver aí fora. Mulheres, festa, paixões, amizades, orgia, tanta coisa. Tá novo, perdendo a sua vida aí nesse lugar. Então, Satanás, ele é o mestre da ilusão. Ele é o mestre do engano. Há anos atrás, as pessoas que faziam mágicas eram chamados de mágicos. Hoje não são mais assim, mas eles são chamados de ilusionistas. Você já viu alguns deles? É extraordinário o que eles fazem. Não é mais aquela coisa de tirar coelho da cartola. Eles fazem coisas incríveis, irmão. Usando a tecnologia e a hipnose em massa, eles são capazes de criar situações estarrecedoras, a ponto de fazerem um elefante subir diante de seus olhos. Um avião 737 desaparecer diante dos olhos das pessoas. São capazes de flutuar no meio da plateia e de fazer coisas extraordinárias, usando apenas a capacidade humana. Eu quero que você multiplique isso por milhões e milhões e milhões de vezes, porque nós estamos tratando e falando de um ser. Preste bem atenção. Escute o que eu vou dizer. Abaixo do Deus Todo-Poderoso, do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus, havia um ser chamado Lúcifer. Então veja a capacidade. Deus tirou dele sua glória e não a sua inteligência, e sua perspicácia e sua sabedoria. Esse é nosso adversário. A ponto do arcanjo Miguel, ao confrontar Lúcifer sobre o corpo de Moisés, ele disse a ele: o Senhor te repreenda. E ele próprio não o repreendeu. Escute o que eu estou lhe dizendo. Esse é nosso inimigo. Perspicaz, sagaz, inteligente, um ilusionista. Não como os mágicos que temos
em nossa geração, capazes de feitos extraordinários, mas infinitamente superior, capaz de iludir, de enganar, de seduzir e de levar milhares de pessoas à lama dos porcos. Escute o que eu estou dizendo. Sem que eles se deem conta do que está acontecendo em suas vidas. Isso é assustador. Porque quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e lemos nos evangelhos a narrativa feita pelo próprio Jesus do dia em que ele se assentará em seu trono, e ele trará o livro da vida e o livro das obras para julgar a grandes e pequenos, a todos os povos, tribos e línguas e nações, porque todos iremos comparecer diante dele. E a Bíblia diz que ele colocará uns à sua direita e outros à sua esquerda. E nessa narrativa, feita pelo próprio Jesus, mais que uma narrativa, uma profecia, ou seja, isto vai se cumprir. Nós teremos à esquerda de Jesus milhares. Sabe, a Bíblia Sagrada fala de muitos. Muitos serão enganados. Você conhece a Bíblia, talvez melhor do que eu. E você sabe que esse é um dos sinais do fim. Que se levantariam muitos, não alguns, ou meia dúzia, ou 15 ou 20, mas muitos falsos profetas. E eles enganariam a muitos, e se possível até os próprios escolhidos. Nós estamos falando de um evangelho mutilado. Nós estamos falando de um evangelho corrompido. Nós estamos falando de um evangelho que agrada a carne, que é ambicionado pelos desejos mais vis e baixos do ser humano. Nós estamos falando daquilo que Paulo chamou de outro evangelho. E esse outro evangelho, distorcido de suas verdades e de sua espinha dorsal, ele conduzirá e arrastará como um tsunami milhares de pessoas ao engano e à ilusão. Estamos falando de pessoas, se preste bem atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Eu quero enfatizar isso. Eu não tenho inveja de ninguém. Não estou aqui para falar mal do ministério de ninguém. Eu estou aqui para pregar a verdade. Ai de mim se eu não pregar aquilo que Deus colocou em meu coração. Então preste bem atenção. Porque você não precisa crer em mim. Não. Mas você precisa abrir a sua Bíblia e ver nos evangelhos o que Jesus pregou. O que ele mandou os seus discípulos e apóstolos pregarem e fazerem. Quais são os seus ensinamentos em todas as áreas e questões desta vida? Para que você possa confrontar isso com a maioria das mensagens que você ouve nas televisões, com a maioria das mensagens que você ouve nos púlpitos das igrejas, para que você não esteja entre os milhares que são iludidos e enganados. Porque, na verdade, a proposta é boa. Riqueza, fama, projeção. Mas, na verdade, o diabo não mostra o que vai estar por detrás disso. Não é? E eu hoje estava conversando com uma pessoa pelo telefone e o Espírito de Deus me levou a dizer algumas coisas a essa pessoa.
E eu me lembrei daquilo que Jesus disse no Sermão do Monte. Eu disse a essa pessoa: bem-aventurados são vocês os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados aqueles que agora estão chorando, porque haverão de sorrir. Mas, missionário, então Jesus é contra a felicidade, sorrirmos? Não. Não, claro que não. Mas o que ele está dizendo é: ai de vós que agora rides. Ou seja, ai de vós que encontram nesse sistema mundano, nos prazeres das coisas desta vida. Ai de vós que mutilam a minha palavra, que mutilam o Evangelho, e fazem do meu poder, e fazem dos dons do Espírito Santo o meio através do qual vocês vão enriquecer e se tornarem famosos, escoiciarem os pequenos. Ai de vós que agora rides, pois haverei de chorar. Sabe, há pouco tempo atrás, eu fiquei espantado, porque eu estava vendo um programa evangélico na TV, e eu vi aquele irmão fazer uma declaração que foi como um murro no meu peito. Eu fiquei com os olhos arregalados. Porque esse irmão, ele tem um ministério de grande projeção, muitos milagres acontecem. Eu não me iludo com nada, porque eu conheço a Bíblia e eu sei que os dons do Espírito Santo não salvam a ninguém, que eles são necessários no exercício do ministério. São capacitações vindas do Espírito Santo para nos tornar capazes a ministrar o sobrenatural. Mas eu sei que se não tivermos amor verdadeiro, seremos como um símbolo que retinha, apenas vamos fazer barulho. E eu sei que se não tivermos os frutos do Espírito Santo, não entraremos no reino dos céus. Eu sei que se nós não permitirmos que o Espírito Santo venha moldar o nosso caráter e a nossa mente para termos a mente de Cristo, se não formos capazes de amar o nosso próximo verdadeiramente como a nós mesmos, de forma desinteressada, se nós não começarmos a vender os milagres, a vender as bênçãos, ou associar os milagres e as bênçãos de Deus a algum envelope, e se nós não pregarmos a verdade sobre o fim, para que o povo esteja preparado, e alertarmos a essa gente que o arrebatamento da igreja está próximo e não é aqui o reino dele, e de que não adianta juntarmos um tesouro nessa terra, então estaremos à esquerda do rei. Porque toda aquela gente à esquerda vai ranger os dentes, sabe? Eles só se darão conta que foram enganados nesse dia. Isso é terrível, irmão. Só vai cair a ficha naquele dia. Porque eles vão dizer: em teu nome eu fiz milagre. Em teu nome eu fiz o cego ver, o coxo andar. Em teu nome eu curei o leproso. Em teu nome eu expeli o demônio. A capacidade de Lúcifer de iludir é terrível. E eu vi esse líder fazer uma declaração e ele disse: se Deus levantar outro ministério, que aconteça os mesmos milagres que acontecem aqui, eu fecho a igreja e vou para lá. E eu disse: meu Deus, meu Deus. Mas você sabe qual é o
problema desses líderes é que ao redor deles, a grande maioria não passa de vaca de presépio. Eles não abrem a boca para dizer: você está errado, irmão. O que é isso que você está fazendo? O que é isso que você está dizendo? Não há quem o exorte. Não há quem fale a verdade, porque as pessoas têm medo de perder o emprego. Não há quem tenha peito de dizer: você está errando nisso. Você é um homem de Deus, mas você está errando nisso. Tome cuidado, porque Satanás é sagaz. E ele pode plantar esse veneno, essa semente da soberba no seu coração. E é necessário que você entenda que Deus não se limita à tua pessoa, que você não é nada. Que Deus pode levantar outros ministérios e agir de forma muito mais poderosa do que ele age nesse lugar. E não é por isso que você vai fechar aqui. Porque você não é dono dessa obra, dono dessa obra é Deus. É Ele quem faz. E Ele tem liberdade de fazer o que Ele quiser e aonde Ele quiser, porque o reino é dele e a igreja é dele. E assim, aos poucos nós vamos percebendo o agir do diabo. Tem pessoas que elas acham que Satanás se resume àquelas pessoas que cai no chão e rola para um lado, rola para o outro e fala com aquela voz cavernada: eu sou o capeta, aquela coisa, né? Só! E vai embora. E aí pesa na cabeça dele tudo isso. Bom, você sabe que não é assim. Você sabe que muitas vezes tudo isso faz parte de um circo, de um teatro. Missionário é errado expulsar demônio? Claro que não. Sei que você é uma pessoa inteligente e que você está tendo capacidade de entender o que eu estou conversando com você. Errado curar os enfermos? É claro que não. Você é uma pessoa inteligente e tem a capacidade, um nível de compreensão de entender o que eu estou conversando com você. Porque eu estou citando o dia do trono de Deus, em que Cristo se assentará e colocará um da sua direita e à sua esquerda. E você sabe que aqueles que estão à esquerda vão alegar apenas estas obras, apenas esses feitos gerados pelo Espírito de Deus, por dons do Espírito de Deus. Mas como eu disse aqui essa semana, o Espírito de Deus ele não estampa a nossa capacidade de livre-arbítrio. Nós somos capazes de impedir alguns dos seus agir, dos seus operar. Entende isso? Ou seja, nós queremos dons, nós queremos poder, nós queremos autoridade, mas não queremos amar ao próximo. Mas nós não queremos renunciar à própria vida, nós não queremos, sabe? Hoje uma pessoa ficou nervosa comigo, porque eu publiquei no meu Facebook uma figura, uma fotografia com Jesus dizendo aquela famosa frase que ele disse ao rapaz rico, lembra dele? Aquele que queria entrar no céu, você quer também? Mas quem não quer, não é? Eu quero. Jesus ele disse: porfiai significa lutar. Eu estava conversando hoje com um irmão pelo telefone sobre isso. Porfiai significa lutar. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Porfiar significa batalhar, lutar, a cada dia concentrar sua atenção, ter discernimento das armadilhas, das seduções que o diabo oferece, como ele ofereceu para aquele rapaz, o filho pródigo, sabendo que nos aguardará se nós mordermos essa isca. E essa foto mostra Jesus falando: vai e vende tudo que tu tens e dê aos pobres, terás um tesouro no reino dos céus. E alguns dos líderes mais famosos ao redor dele dizendo: quem é esse cara? Isso é alguma pegadinha? Hein? Enfim. Claro que isso é uma forma irônica, mas que ilustra uma verdade. Sabe, eu quero te perguntar:
Se Jesus chegasse para mim, para você, ou para qualquer um desses líderes aí, vamos pensar, nós temos direito disso, não temos? Afinal, essa é a nossa vantagem sobre os orangotangos. Nós temos cérebro para pensar, meu irmão. Jesus falou isso para aquele rapaz, tá certo? Por que ele não poderia falar para mim ou para você? Claro que ele conhecia o coração do rapaz. Mas ele colocou um padrão para que nós entendêssemos que seu evangelho não é o evangelho da conquista, do ganho, das coisas desse mundo. Mas o seu evangelho é o evangelho da renúncia. E renúncia da própria vida. Quem amar o pai, a mãe, a mulher, o marido, o filho, a própria vida, mais do que a ele, não é digno dele, não é apto para entrar no reino do céu. Então é claro que é importante receber a cura, a bênção financeira, o milagre na sua casa e tudo isso, irmão. Mas eu quero dizer que há algo que nos aguarda e nós precisamos estar preparados para isso. E esse evangelho precisa ser pregado, porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se Jesus chegasse para você e dissesse: talvez você, assim como eu, seja pessoa simples, tenha pouca coisa, tenha a sua casinha, talvez tenha o seu carro, né? Talvez tenha algo a mais, não tem problema. Mas seja lá o que você tiver, eu tenho algumas coisas também, graças a Deus. Se Jesus chegasse e dissesse para você, olhando nos seus olhos: vai, anuncia no jornal, na internet, vende tudo que você tem. Mas não é para você levar para a igreja para receber 100 vezes mais, não. E nem para você fazer um investimento na bolsa de valores ou comprar ouro. Não. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. E siga. Traz um tesouro no reino dos céus. Isso é um absurdo, irmão. Hein? Eu quero que você me responda honestamente. Você estaria pronta para isso? Eu te digo que eu estaria. Porque eu não tenho a minha vida aqui nesse mundo como preciosa em nada. Para mim, a grande riqueza está no reino dos céus. Mas, missionário, o senhor não fica feliz em ter a sua casa, de receber uma bênção financeira? Fico feliz. Quanto mais ele me abençoar, mais feliz eu fico. Se ele quiser me dar uma casa bem melhor, eu recebo com alegria. Se ele quiser me dar um carro bem melhor, eu recebo com alegria, irmão. Eu não sou hipócrita, não. Eu não fiz voto de miséria. O que eu estou dizendo a você, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que o meu coração não está preso nisso. Eu creio que o reino dos céus é algo real, é verdadeiro. Creio que esse mundo tem data marcada para se extinguir. Pedro viu os elementos em chama ardendo e se dissolvendo. E esse evangelho não é mais pregado. Sabe, aquele rapaz parou na lama dos porcos e ali ele caiu em si. Ali ele viu que o diabo tinha verdadeiramente para a vida dele. No caso dele não foi tarde demais. Porque ele recobrou o juízo, ele levantou a cabeça, ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Eu fui enganado. Eu vou me levantar, eu estou caído, eu estou na lama. Mas eu vou me levantar e eu vou voltar para os braços do Pai. Chega dessa vida miserável. E o Pai o recebeu e o beijou. E o Pai deu a ele novas vestes, novas sandálias, um novo anel em seu dedo, representando aquela aliança de pai para filho. Talvez não seja tarde para você, meu irmão, minha irmã. Para muitos será tarde, porque a profecia não mudará.
e eles estarão lá à esquerda do rei, e somente naquele dia. O dia do julgamento será um dia de grandes surpresas, meu irmão. Não se engane com isso. Não se iluda. Nós veremos pessoas que julgamos agora receberiam um galardão enorme, sendo lançadas fora. Não esteja entre eles. A hora de recobrar o juízo é agora. A hora de cair em si, de ler, leia os evangelhos. Porque a grande verdade é que nós estamos num grande tanque de Betesda, meu irmão. Todo mundo tem os seus próprios interesses, todo mundo dá cotovelada e chuta todo mundo porque quer receber primeiro a sua bênção. Estamos em um lugar de muitas vozes, que dentro da mesma Bíblia muitas mensagens são pregadas, cada uma enfatizando coisas diferentes, e cada um quer ser o dono da verdade. Eu não quero. Eu tenho uma grande ambição, minha ambição é entrar no reino dos céus, por isso eu prego esse evangelho. Esse é um evangelho que não traz lucro, não traz dinheiro, mas um evangelho que vai me trazer a maior riqueza de todas, que é o galardão no reino dos céus. Presta atenção, leia os evangelhos, leia o que Jesus ensinou, leia o que os apóstolos de Cristo viveram, leia sobre a igreja primitiva em que os dízimos e ofertas eram trazidos para que não faltasse nada a nenhum irmão. Não era para que Pedro comprasse um cavalo amarelo e João comprasse um avião e as esposas deles comprassem joias caríssimas, enquanto os membros muitas vezes não têm nem um banheiro digno para usar na igreja. Os dízimos e ofertas eram levados a Pedro, não para que ele comprasse uma fazenda cheia de gatos, mas para que não faltasse nada entre os irmãos. Os judeus conseguem viver isso nos kibbutz, pessoas que vivem em comunidade, onde os mais ricos distribuem entre os mais pobres o seu próprio dinheiro. Mas a igreja, infelizmente, parece que encontra uma dificuldade muito grande em compreender isso. E apenas os pastores que fazem uso dos dízimos e oferta dos irmãos para se enriquecerem dizem: Deus está me abençoando e me prosperando. Meu tempo acabou, mas eu acho que é o suficiente. Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus.